Em uma pequena vila perdida entre colinas ondulantes e vastas plantações de arroz, a chuva caía ininterruptamente, como lágrimas despejadas do céu. As casas, de barro batido e telhados de palha, pareciam absorver a melancolia que permeava o ar. O som da água escorrendo pelas calhas e o eco distante de um trovão preenchiam o espaço silencioso onde a solidão habitava. Nesta atmosfera de isolamento, conhecemos Clara, uma jovem mulher de olhos profundos e tristes, cujos sonhos, uma vez vibrantes, foram silenciados por um luto insuportável. Clara havia perdido seu filho, Miguel, em um trágico acidente. A dor de sua perda era uma sombra constante, uma presença que se infiltrava em cada canto de sua casa, antes cheia de risadas infantis. A lamparina sobre a mesa, com sua luz bruxulente, tornara-se um símbolo da vida que uma vez iluminou seu lar. Agora, seu brilho se tornava cada vez mais fraco, reflexo da vida apagada de Clara. A lamparina, como ela, parecia esperar algo que nunca viria. Cada dia, Clara vagava pela vila com um sorriso moldado por obrigação e um coração pesado de arrependimento. Ela frequentemente se pegava olhando para a estrada, lembrando-se do pequeno pé descalço que corria atrás dela, do riso que ecoava pelos campos, mas tudo o que restava era um vazio que a feria em cada batida. A chuva que caía simbolizava sua tristeza, mas, ao mesmo tempo, era um lembrete do ciclo da vida, onde tudo poderia ser renovado. Certa noite, enquanto a tempestade rugia como um animal selvagem, Clara encontrou uma carta sobre a mesa, um bilhete do seu pai, que se foi anos atrás, revelando que ele sempre acreditou que a esperança poderia ressurgir das cinzas. A mensagem era clara, mas para Clara era apenas mais uma dor. Ao olhar pela janela, ela viu o vento agitava as árvores e a chuva se intensificava. O mundo lá fora parecia se refletir em sua própria turbulência interna. Foi então que um som estranho quebrou o silêncio da noite. Um leve batido na porta. Quase imperceptível, acompanhava o lamento da tempestade. Um misto de incredulidade e receio preencheu seu coração enquanto se aproximava da entrada. A ideia de um visitante àquela hora não era comum. Ao abrir a porta, uma figura em pé na escuridão se revelava. Uma criança, encharcada da cabeça aos pés, com olhos grandes e tristes que refletiam a fragilidade da vida. "Por favor, me ajude", sussurrou a criança, enquanto sua voz mal conseguia se destacar entre os ecos da tempestade. Neste momento de vulnerabilidade e incerteza, o mundo de Clara começou a balançar. A dor estava prestes a encontrar um novo significado. Deixar aquela criança entrar significava abrir a porta não apenas para um ser necessitado, mas também para a possibilidade de curar suas próprias feridas. Assim, enquanto a chuva continuava a cair, Clara se viu diante de uma escolha. Um convite para a esperança ou a oportunidade de permanecer na solidão, recuando para a segurança de sua dor. A lamparina, antes bruxuleante, parecia agora brilhar um pouco mais, como se quisesse iluminar o caminho para um novo começo. O calor da lamparina dançava nas paredes da pequena casa de Clara, revelando sombras que pareciam ter vida própria. A criança, agora dentro, tremia de frio, os cabelos escuros grudados no rosto. Clara percebeu que sua vulnerabilidade não era apenas física, mas uma espiral de dor e necessidade que a envolvia com um manto de desespero. Ela não sabia o nome da criança e, mais importante, ela não sabia se tinha coragem suficiente para ajudá-la. Ela havia lutado tanto contra a vida que, por um momento, sentiu que acolher mais uma dor seria um fardo insuportável. "Qual é o seu nome?", perguntou Clara, tentando captar alguma nitidez na neblina emocional que a cercava. "Lucas", a criança respondeu, sua voz trêmula quase perdida na intensa batida da chuva. Enquanto Clara analisava Lucas, viu nele o reflexo de si mesma em outros tempos. Havia uma tristeza nos olhos dele, uma tristeza que ecoava as próprias memórias dolorosas de sua infância. Ele era um pequeno viajante em busca de abrigo em um mundo hostil, e Clara se perguntou por que um garoto tão jovem estava sozinho em uma noite tão tempestuosa.
Lucas não respondeu imediatamente. Ele parecia hesitar, lutando com suas próprias lembranças. A certeza de que sua dor poderia ser a chave para a dor de alguém, ainda indefinida, era aterradora. Clara queria saber mais sobre o que havia acontecido, mas havia uma parte dela que temia a resposta, como se explorar aquelas feridas poderia reabrir as suas. Com uma tremulação nas mãos, Clara foi até a cozinha e trouxe uma toalha aquecida sobre a lareira. Ao colocá-la sobre os ombros de Lucas, uma rede invisível conectou os dois, ambos conscientes de que o calor do gesto era um primeiro passo rumo à intimidade que desconstruiria seus muros emocionais. O garoto olhou para ela com gratidão, um sorriso tímido rompendo a nuvem de tristeza que o envolvia. "Obrigada", ele sussurrou, e nesse "obrigada", Clara andou um passo mais próximo dele. Um ato tão simples, mas que ressoava em todo o seu ser. A tempestade lá fora rugia ainda mais forte, mas dentro da casa de Clara havia um sentimento de calma começando a se manifestar, como se a lamparina estivesse traduzindo a luz em esperança. Entre os dois, um delicado diálogo começou a surgir, construído por silêncios e olhares. O tempo parecia suspenso, o mundo externo se dissolvendo, enquanto permitiam que suas incertezas dançassem. "Você gosta de nuvens?" Lucas quebrou o silêncio, olhando pela janela com um brilho curioso nos olhos. "Gosto das que trazem a chuva", Clara respondeu, surpreendida com a profundidade da interação. "A chuva tem um jeito de limpar tudo, mesmo as coisas que parecem impossíveis de serem lavadas." Ele assentiu, os olhos brilhando com uma sabedoria incomum para sua idade. "Às vezes, a chuva traz o sol depois", ele completou, e Clara se viu refletindo sobre o que ele disse. A frase parecia estar embutida em alguma verdade universal que ela havia esquecido. Enquanto conversavam, a chuva deixava de ser apenas um símbolo de sua dor. Agora, ela se tornava uma promessa de renovação. A imagem da lamparina, anteriormente vista com um leve brilho de esperança, agora iluminava um salão de possibilidades. O calor do gesto de Clara estava começando a erguer uma ponte. No entanto, o que começou como um momento de empatia trouxe à luz os temores que Clara havia mantido escondidos. O medo de abrir a porta, de se conectar, de se deixar levar por uma nova vida era assustador. O eco do passado voltou, assombrando-a com vozes familiares que a advertiam sobre a fragilidade da felicidade. Ela se lembrou da risada de seu filho, da pura inocência que havia dado lugar à dor, e sentiu um nó se formar em sua garganta. Como poderia permitir-se experimentar aquela alegria novamente? "Você está com medo?" Lucas perguntou, os olhos devido à compaixão. A pergunta era tão pura e direta que Clara não pôde deixar de pensar em como ele a via. Era como se, de alguma forma, Lucas soubesse que ela estava lutando com sua própria tempestade interna. "Estou", Clara confessou, a verdade escapando de seus lábios como uma dádiva não desejada. "Eu não sei como ajudar." Mas, como se estivesse acreditando nela, Lucas apenas sorriu e olhou para a lamparina. Às vezes, só precisamos de um pouco de luz para encontrar nosso caminho. Essas palavras, simples e despretensiosas, tinham o poder de silenciar as vozes em sua cabeça que tanto lhe diziam que não era digna de felicidade. As horas passaram lentamente, e no calor do abrigo improvisado que criaram juntos, Clara olhou para Lucas pela primeira vez não como um peso, mas como um parceiro em sua jornada de renascimento. A chuva que batia contra as janelas agora tinha um som musical, um toque suave que a acalmava. Ela percebeu que a tempestade fora uma bênção disfarçada, um momento de cura para ambos. Assim, à medida que as sombras da noite se dissipavam, uma nova luz começou a surgir, não apenas de sua lamparina, mas de uma conexão humana emergente, tecida pelo fio tênue da vulnerabilidade. A encarnação de sua dor agora estava ali, ao seu lado. E com isso, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, a primeira luz da esperança estava prestes a brilhar novamente em sua vida.
No entanto, enquanto esboçavam um sorriso renovado, o som de um trovão distante ecoou, trazendo um lembrete sombrio de que a tempestade exterior ainda não havia terminado. O mundo ainda estava cheio de incertezas, mas Clara sentiu que a conexão que formava com Lucas era o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante, um futuro que ela, até então, não ousara imaginar. As semanas seguintes passaram como um sonho nebuloso. Clara e Lucas se tornaram aliados em sua luta contra a tempestade, tanto exterior quanto interior. O abrigo que encontraram um no outro floresceu em camaradagem. A lamparina que iluminava suas noites tornou-se um símbolo de esperança compartilhada, enquanto o balançar das chamas desenhava danças de luz na parede gasta da cabana. No entanto, à medida que as chuvas continuavam, Clara sentia seu coração oscilando entre a esperança e o medo, como uma vela tremulante ao vento. Numa manhã, enquanto o sol hesitava em aparecer entre as nuvens, Clara acordou com um pesadelo fresco, o eco de suas memórias afligindo-a. A lembrança da perda ainda era um fardo empedernido em seu peito, e as sombras de seus erros não estavam longe. Naquela manhã em particular, uma tempestade ainda mais violenta se formava no horizonte, e, por um momento, a dúvida tomou conta de sua mente. "Eu não sou boa o suficiente para você, Lucas", ela sussurrou, a voz trêmula enquanto observava a chuva torrencial do lado de fora. "Você não sabe quem eu sou realmente." "Você é alguém que quer se curar, Clara", Lucas respondeu com firmeza, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Um gesto pequeno, mas repleto de uma intimidade que a fez sentir-se vulnerável. E isso é suficiente. Mas, ao olhar nos olhos dele, Clara viu algo mais. Ela notou uma sombra de dúvida nele também, uma inquietação que estava se formando, e isso a afligiu. Poderia ele estar se arrependendo de sua escolha em se aproximar dela? E se a tempestade que eles enfrentaram juntos em algum momento se tornasse uma dificuldade insuperável? O seu coração estava pregado entre dois pontos, com as raízes de sua dor antiga puxando-a para um lugar conhecido, enquanto a nova luz que Lucas trazia ameaçava forçá-la a crescer. Então, um evento inesperado quebrou sua frágil confiança. Durante uma de suas saídas para coletar lenha, Clara se deparou com algumas das mulheres da vila, que estavam em uma conversa acalorada. Sentadas em torno de um fogão, ouviu o murmúrio de comentários maldosos sobre alguém que atrasara a evolução da vila e afastava as boas almas. Ao identificarem Clara, as palavras se transformaram em sussurros cortantes. Ela não poderia ignorar que, em seu coração, sabiam que se referiam a ela. Ela deveria ter vergonha de si mesma. Uma das mulheres disparou, levantando o olhar para Clara apenas por um breve momento. Uma mulher como ela não merece a compaixão de ninguém. Clara sentiu como se uma onda de gelo a envolvesse, fazendo seu estômago revirar. Ela forçou seus pés a darem passo atrás, caindo em um estado de dinâmica silenciosa entre lágrimas e raiva. Como pôde permitir que a conexão que construíram aos poucos fosse quebrada tão facilmente? O eco de risadas cruéis ainda a perseguia enquanto ela retornava à cabana. Quando chegou, Lucas a viu com o rosto pálido e olhos avermelhados, a lamparina na mesa balançando como sua confiança. "O que aconteceu?" ele perguntou, preocupado. Ela hesitou, lutando contra o pânico interno. "Eu ouvi algumas coisas das mulheres da vila", Clara respondeu, a voz fraquejando. "Elas falam sobre mim." Lucas se aproximou e passou a mão em seu ombro. "E o que elas disseram?" Clara, sem se conter, desabou em lágrimas. "Que eu sou uma farsa, que não mereço felicidade e que tudo o que eu faço é envergonhar-nos." Suas palavras saíam entre soluços e a cada frase sua alma se despedaçava mais e mais. Lucas a abraçou e Clara sentiu que sua dor se multiplicava em sua própria. O calor dele era acolhedor, mas havia um peso em seu coração. "Acho que isso pode acabar com tudo", ela murmurou. "Talvez você devesse se afastar de mim antes que o peso da minha história te afunde também." "Clara", Lucas disse, afastando-se apenas o suficiente para encontrar seus olhos. "O que elas falam não define quem você é. Você e eu sabemos qual é a verdade do que vivemos.
A dor pode ser real, mas isso não deve controlar o que somos ou o que podemos nos tornar. Seus olhos brilharam com emoção, mas a dúvida ainda estava lá, dançando nas sombras de sua mente. Poderia Lucas realmente perceber a profundidade da dor que a consumia? Havia promessas de esperança que estavam sendo estranguladas pela dúvida. No entanto, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, uma ideia se formava timidamente em seu coração. E assim, enquanto eles olhavam um para o outro, Clara fez uma escolha silenciosa. Talvez, ali, em meio à tempestade, a redentora lamparina pudesse ainda brilhar. O trovão na distância soou novamente, quase como um aviso, mas Clara também sentiu um novo impulso. A luta estava longe de terminar, mas por um breve momento, algo profundo dentro dela começou a ressoar. Eu não estou sozinha. As noites se tornaram mais longas e sombrias em meio à vila, enquanto Clara tentava se recuperar das palavras cruéis que a feriram profundamente. A lamparina em sua cabana piscava nervosamente, como se compartilhasse de sua incerteza, seu frágil brilho refletindo a precipitação de sua autoconfiança. Ela tentava se agarrar àquele momento de esperança que havia brotado em meio à tempestade, mas a realidade frequentemente a puxava de volta para as trevas. A cada dia, o sussurro das mulheres da vila ecoava em sua mente, como um mantra debilitante. Clara se via presa em um ciclo de se observar no espelho, onde a imagem que devolvia não era mais a de uma mulher cheia de sonhos, mas sim a de uma farsa, alguém que merecia o desprezo de todos. A possibilidade de uma nova vida dentro dela parecia desvanecer, eclipsada por um sentimento de inadequação que se instalava como uma sombra permanente. Na manhã seguinte, Clara saiu para buscar alimento e sentiu a brisa cortante que atravessava o campo. O céu, que várias vezes se mostrara cúmplice da sua dor, agora parecia pesado e sem vida. O sopro do vento trazia consigo o cheiro da terra molhada e do lodo, um aroma que a fazia se recordar da infância, antes das sombras, quando seus pais ainda estavam ao seu lado. O fardo de sua ausência era insuportável, atravessando seu ser como um desespero pungente. Enquanto ela caminhava, passou por um grupo de mulheres que falavam ao fundo. Elas riram, lançando olhares maldosos em sua direção, e em um instante, todo o seu progresso se desfez. "É mesmo uma infeliz", disse uma delas. "Acho que nem ela mesma acredita em sua própria história." Aquelas palavras cortaram Clara como uma faca. Seu peito se apertou e os olhos se encheram novamente de lágrimas. Sentindo-se pequena e impotente, ela apressou o passo, desejando poder desaparecer entre os arbustos. O mundo alheio parecia tê-la esmagado, e o peso de sua própria condenação crescia como uma tempestade em sua alma. Com um coração pesado, Clara retornou à sua cabana. A lamparina acesa na mesa parecia um testemunho mudo de seus frequentes fracassos. As horas se arrastavam enquanto ela se isolava do pouco que restava de sua vida social. A vida com Lucas agora parecia um sonho distante. E ela não queria que ele a visse assim, frágil e despedaçada. Em vez disso, decidiu colocar uma máscara de indiferença e distância, acreditando que assim protegeria tanto a ele quanto ela mesma. Toda noite, quando a chuva começava a bater nas janelas, Clara-se ao chão e se encolhia em um canto da casa, distante de qualquer luz ou calor. Havia uma solidão impenetrável que se instalou em sua vida. As palavras que antes a faziam sentir-se viva, agora eram grilhões que aprendiam em uma cela invisível. Ela olhava para a lamparina, que uma vez acendeu uma centelha de esperança em seu coração, e agora era somente um símbolo de sua incapacidade de ir além. Um dia, Lucas veio à sua cabana, preocupado. Ele a encontrou sentada em silêncio profundo, seus olhos fixos na lamparina. O brilho amarelo pareceu vibrar no espaço entre eles. Ele hesitou ao entrar, sentindo o peso da tristeza no ar, e fez seu melhor para se aproximar. "Clara", disse ele, a voz suave, "podemos conversar?" Ela não respondeu de imediato. As palavras pareciam presas em sua garganta, como peixes desesperados em uma rede.
Com um movimento, ela acenou com a cabeça, mas a sombra de sua vulnerabilidade estava presente, mesmo em seu silêncio. Lucas se sentou ao lado dela, seus olhos analisando o ambiente escuro. — O que você está sentindo? Ele perguntou. O cuidado em sua voz era palpável. — Estou aqui e quero ajudar. Mas, nas profundezas de seu ser, Clara sentiu que não havia nada que pudesse ser feito. — Não há nada que você possa fazer, respondeu ela, finalmente quebrando o silêncio. Só pode se afastar. A dor que carrego não é algo que você possa carregar comigo. Você não precisa lutar sozinha, ele insistiu. Eu estou aqui. A vida é feita de altos e baixos. Não podemos deixar que as vozes venham diretamente de fora e nos destruam por dentro. Ela sentia as palavras dele aninhando-se em sua ferida, mas a raiva começou a brotar. Fácil para você falar, você não sabe o que é ser julgado. Ser chamado de farsa. Sua voz tremia. O seu coração pulsava com um misto de tristeza e indignação. Lucas, sem deixar que a tensão o dominasse, falou calmamente. Mas eu posso acabar te perdendo se continuar assim. Quero que você veja a Clara que conheci, aquela forte, cheia de sonhos. Naquele momento, o eco de sua conversa estava fortemente ligado ao simbolismo da lamparina. Para Clara, o brilho dela representava a resistência e a força que ela acreditava ter perdido. E se eu não conseguir ser quem você espera? Clara perguntou, os olhos ardendo em lágrimas. E se você me surpreender? Lucas retorquiu. A lamparina balançou com o vento, quase como se dançasse entre eles. Olhando para ele, Clara percebeu que cada palavra dele tinha ligações profundas com os momentos que haviam compartilhado, momentos em que havia encontrado sorrisos e calor. Mas, por mais que quisesse acreditar nisso, o medo a mantinha presa. E assim, no meio do silêncio pesado, ela se sentiu mais uma vez dividida. Perdeu-se em um mar de dúvidas, o desespero a cercava como um cobertor frio. Sob a pressão do passado, Clara cedeu, não porque quisesse, mas porque já não podia lutar. O céu carregava nuvens escuras e o convertido não poderia ser apagado novamente. Porém, no coração daquela escuridão, uma ideia tímida começou a surgir. A luta não estava totalmente vencida e talvez, só talvez, ainda existisse uma forma de reacender a lamparina de sua vida. O que aconteceria quando a chuva finalmente se acalmasse e as nuvens se dissipassem? A dor poderia até ser uma parte dela, mas talvez houvesse uma luz cativante que pudesse vir do interior, aquecendo-a de uma maneira que ela nunca imaginou. Ela estava à beira de uma descoberta, mas primeiro precisava enfrentar o peso de sua própria escolha. E conforme a tempestade rugia lá fora, Clara percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A chuva passou a ser um suspiro distante, um eco suave que deixou a marca do desgosto no coração de Clara. Aquela noite a envolvia com um manto pesado de incertezas. Mas, no fundo, algo dentro dela começava a se agitar. Era um movimento furtivo, uma sombra de esperança que se atrevia a sussurrar entre os medos que a cercavam. Quando a lamparina cintilou suavemente na mesa, sua luz parecia não apenas iluminar o espaço ao seu redor, mas também dançar dentro dela, reacendendo as chamas de um espírito que ela pensava ter se apagado. Clara virou-se para a janela, quase como se procurasse as estrelas que brilhavam, ocultas pelas nuvens escuras que ainda insistiam em persistir. O frio da noite adentrou seu quarto, mas ao mesmo tempo havia calor na lembrança do amor que Lucas oferecia. Ele a via não apenas como uma sombra de quem ela era, mas como a visão de uma mulher que poderia ser, se conseguisse deixar para trás o medo que a dominava. Naquele instante, um símbolo importante surgiu em sua mente. Clara lembrou-se de um dia de sol, infância pura e risadas ao redor da antiga lamparina de sua avó. Ela lembrava de como seu amor era como luz, inabalável e sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. Com um gesto cauteloso, Clara se aproximou da lamparina agora trêmula. Ela precisava reacender a chama de sua própria vida. Clara, com uma profundidade emocional que mal compreendia, sussurrou:
Se eu tentar de novo, será que posso encontrar minha luz? Aquela frase inocente foi o início de um diálogo silencioso que teve consigo mesma. Ela tinha que acreditar, não apenas por Lucas, mas por ela, por quem era e por quem poderia se tornar. Na manhã seguinte, o som da chuva havia se transformado em um lítido sussurro, como se a natureza estivesse esperando por ela. Clara acordou mais cedo, ainda envolta em sonhos não resolvidos, mas com uma decisão pulsando em seu coração. Ela vestiu um suéter simples, mas imensamente aconchegante, e decidiu ir até o pequeno centro da cidade. Para ela, era uma jornada para fora, mas também de volta para dentro. Ao adentrar a pequena loja de antiguidades, ficou hipnotizada por uma coleção de objetos que pareciam contar histórias. Cada peça era uma narrativa viva, envolta em mistério e tempo. Um relógio antigo chamava sua atenção, e naquele momento lembrou-se de que a vida não era apenas marcada pelo tempo, mas pelo que se faz dentro dele. Sorriu ao perceber que cada tic-tac trazia a essência de novas oportunidades. Nos corredores da loja, Clara encontrou um mural de fotografias antigas, e em meio a elas, seus olhos pararam em uma imagem que refletia muitos dos seus sentimentos. Era uma foto de uma mulher olhando para o horizonte, com um brilho nos olhos e uma expressão de esperança que transbordava a vida. Essa sou eu, ela pensou, mas é hora de vesti-la de novo. Eu posso ser quem eu era, eu posso reencontrar minha luz. A lamparina em sua casa tornou-se um símbolo ativo de mudança. Clara começou a escrever suas memórias, a pintar, a se conectar com pessoas da vila. A cada linha que escrevia, ela se libertava mais, e cada cor que usava em suas telas era uma nova estrada aberta em sua alma. A arte a envolveu como um abraço caloroso, e com isso, as paredes que cercavam seus sonhos começaram a se desfazer, uma por uma. Durante as semanas que se seguiram, Lucas a observava de longe, algumas vezes se permitindo cruzar o espaço entre eles. O lar de Clara floresceu com a criatividade. Juntos, exploraram novos horizontes, tanto externos quanto internos. Ele a encorajava, dizia que a força dela era admirável e que todos os dias ela revelava um pouco mais da luz que sempre existia. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto o aroma do café fresco pairava no ar, que Clara decidiu que era hora de compartilhar sua arte com o mundo. Com nervosismo, ela organizou uma pequena mostra em uma das praças públicas da vila. Todos os amigos que havia feito e até mesmo algumas pessoas que não conhecia bem reuniram-se para apoiá-la. A luz da lamparina que ela mantinha acesa em seu interior brilhava intensamente. Ela estava nervosa, mas quando viu Lucas entre a multidão, sua vitalidade retornou. Clara subiu em um pequeno palco improvisado e, embora palavras estivessem ali, se equilibrando na ponta de sua língua, muito daquilo que se seguiu não pode ser expresso em verbos. Seu olhar se fixou em cada rosto que estava ali e, quando começou a falar, sentiu que a cada simetria do universo, sua voz era uma resistência contra o que a sufocava antes. Ela falava de seus medos, de suas dores, mas também de seus sonhos, ressaltando a força que tinha dentro de si. E enquanto a plateia escutava atenta, uma nova lamparina começou a brilhar em seu interior, mais intensa e vibrante do que nunca. E isso era mais que uma simples mostra, era uma celebração de sua vida, uma expressão de fé em ser, de lutar e transformar. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, havia reencontrado algo essencial que nunca deveria ter perdido. Do fundo do seu coração, Clara percebeu que a verdadeira luz estava sempre ali dentro dela. Basta acender. O caminho de volta nunca seria fácil, mas tinha certeza de que a jornada valeria a pena. E assim, sobre o céu azul daquela manhã, Clara deixou as dúvidas para trás e, com um brilho no olhar, tomou a firme decisão de viver. O sol que ganhou força naquele dia parecia prometer que o melhor estava por vir, e a lamparina de sua vida não apenas iluminava seu caminho, mas também refletia a esperança que ela agora compartilharia com o mundo.
Com um sopro de fé no coração, Clara viu a primeira luz do amanhecer e sentiu que, finalmente, a tempestade estava se dissipando. A verdadeira batalha ainda estava por vir, mas ela estava pronta para lutar. Como uma nova mulher diante de uma nova era, Clara sabia que a jornada apenas começava, e o que viria a seguir poderia surpreendê-la mais do que ela havia sonhado. "Estou pronta", murmurou, a lamparina em sua mente brilhando intensamente. E assim, ela se colocou de pé, abrindo as portas para um futuro que, de certa forma, sempre esteve ao alcance de seu coração. Clara desceu do palco improvisado, a energia vibrante do momento ainda pulsando dentro dela. Cada passo parecia mais leve, como se a própria terra a acolhesse com afeto. O sol, agora plenamente elevado no céu, projetava um calor reconfortante, enquanto Clara caminhava por entre os rostos familiarmente atentos. A ansiedade que antes a dominava, fazendo cada parte dela parecer pesada como chumbo, agora havia se dissipado como névoa em um dia de verão. Os murmúrios de encorajamento surgiam, ecos de uma nova realidade que começava a se formar à sua volta. Mas ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Clara precisava confrontar sua vulnerabilidade. Nos dias que se seguiram ao seu discurso emocional, a vida cotidiana em sua cidade não se alterou tão radicalmente quanto o seu interior. Naquela vila antiga, onde cada esquina carregava o peso da tradição e cada rosto conhecido era um espelho de julgamentos, Clara percebeu que as velhas sombras poderiam facilmente voltar a ameaçar sua nova luz. Uma tarde, enquanto caminhava pelo mercado, Clara avistou Luísa. A mulher, que até então era uma figura distante e de olhares reprovadores, estava perto da barraca de flores. Clara hesitou, a insegurança oprimindo seu coração, mas lembrou-se do que havia aprendido. A coragem não significava não sentir medo, mas sim agir apesar dele. "Olá, Luísa", Clara iniciou, mantendo a voz firme. A mulher virou-se, os olhos dela refletiam surpresa, seguidos por um encurtamento de distância. Os sussurros dos transeuntes pareceram zumbidos distantes, enquanto Clara lutava contra a vontade de fugir. O vínculo que antes criara com seu passado a levou a, neste momento, esperar algo diferente. "Clara", Luísa começou, hesitante. "Eu preciso falar com você", Clara interrompeu. "Sobre o que aconteceu." "Sobre mim." Uma barraca de frutas se erguia entre elas, separando o passado e seu novo eu. Mas o peso das palavras ainda pairava no ar como um fio prestes a se romper. As duas mulheres se encararam, cada uma representando um lado da hesitação que aterrorizava a alma. Clara viu neles não apenas rivalidade, mas igualmente o reflexo de suas próprias inseguranças. Luísa era, de fato, apenas uma mulher que fracassara em encontrar empatia. O murmúrio da conversa se espalhou em torno delas, e, respirando fundo, Clara disse: "Você foi dura comigo, Luísa. Eu tenho tentado entender por que isso aconteceu. Fui frágil, mas também perdoei você. Sinto que se continuarmos assim, apenas alimentamos um ciclo de dor." Luísa olhou para baixo, e Clara percebeu a fragilidade da mulher. O que aparentava ser uma barreira intransponível era, na verdade, uma defesa emaranhada por medos e inseguranças. Naquele momento, Clara sentiu a urgência de curar, não só a si mesma, mas a Luísa também. "Podemos começar de novo? Não precisamos ser inimigas", Clara disse, sua voz pulsando com a verdade de suas intenções. Luísa a olhou com desconfiança por um instante, mas então um leve brilho de compreensão começou a surgir em seus olhos. Clara sentiu seu próprio coração acelerando. O que antes era um confronto, agora se transformava em uma dança de vulnerabilidade, uma oportunidade de crescimento, um novo começo. No entanto, nem todas as vozes no mercado estavam dispostas a aceitar essa mudança. Um grupo de moradores, liderado por um velho conhecido de Clara que se sentia ameaçado pelo que não entendia, começou a murmurar. Indivíduos perplexos e repletos de preconceitos encaravam o que consideravam indecoroso,
aquela mulher que ousava entrar em um território que antes lhe pertencia apenas ao passado. Nesses momentos, Clara sentiu que o calor do sol foi ofuscado por uma consciência fria. A atmosfera ao seu redor imediatamente se alterou. Clara percebeu a resistência de muitos que não estavam prontos para encarar suas verdades. O líder do grupo, um homem de fala dura e gesto autoritário, gritou: "Olhem para ela, conversando com a traidora da vila. Clara, você se esqueceu de quem você realmente é?" Os olhares se prendaram nela como se fossem correntes. As palavras ali ditas eram facas afiadas, cortando a luz que ela havia acabado de acender. Um momento de desespero quase tomou conta dela, mas, lembrando-se de sua resistência, Clara permitiu que a coragem se ampliasse como um lume ardente, passando a incomodar a escuridão. Levando a mão ao coração, Clara pediu: "Essas palavras não definem o que sou. Foram momentos difíceis, sim, mas eu sou mais. Eu sou a força desta comunidade. E ao invés de nos reprovarmos, poderíamos nos unir e nos permitir transformar nossas dores em lições valiosas." Ela olhou para Luísa, que estava ao seu lado, percebendo a importância daquele apoio. A mulher, naquele instante, finalmente soube o que era a empatia. Não se tratava apenas de Clara se erguer, mas de um movimento coletivo em que todos poderiam encontrar seus lugares. E assim, ao recusar-se a ceder ao medo, Clara conduziu a transição, permitindo que ecoassem em seu espírito as novas verdades. O grupo de murmúrios começou a se dissipar e os olhares críticos se transformaram em expressões incertas, porém conciliadoras. Com um novo alinhamento, os corações da vila pareciam vibrar em um único ritmo, e o calor novamente começou a preencher o espaço. Ali, sobre o olhar do sol que começava a se pôr, Clara entendeu que o verdadeiro milagre não havia sido convencer os outros, mas sim a coragem de se permitir amar e ser vulnerável. Naquele momento de conexão, Clara tornou-se não apenas uma luz para si, mas uma fonte de inspiração para todos que estavam dispostos a iluminar o caminho do perdão. A lamparina que agora ardia dentro dela era testemunha da transformação, refletindo a verdade de que mesmo as sombras e lágrimas poderiam se converter em beleza e compaixão. E assim, Clara levantou sua cabeça, percebendo o mundo com novos olhos, e a verdade pulsante em seu coração. Ela não estava apenas pronta para enfrentar o mundo, estava finalmente pronta para brilhar. A jornada de clareza e união apenas começava fora, mas antes de tudo, Clara sabia que seu interior tinha se metamorfoseado para sempre. As cartas que viriam da nova vida ainda estavam por se desenhar, mas agora à sua frente havia um amanhecer repleto de possibilidades. O que Clara não sabia era que a maior vitória ainda estava por vir. Apontando para aquela nova luz em seu interior, sentiu que as sementes de mudança que plantara começavam a florescer, iluminadas pela esperança que a precedia. E a lamparina em seu coração agora não se apagava, ela ardia com a força da transformação. Os dias que se seguiram foram preenchidos por um novo ritmo à medida que a luz que Clara cultivara em seu interior se espalhava pela vila. As vozes que antes soavam como ecos de desconfiança, agora se fundiam em um coro de colaboração e solidariedade. Os cantos da feira, as risadas dos crianças e até mesmo os sussurros nas conversas à sombra da antiga árvore se tornaram melodia agradável, um testemunho do renascimento da comunidade. Clara, segurando sua lamparina simbólica e verdadeira, tornou-se um ícone. Em cada passo, ela carregava a centelha do amor, da esperança e de um compromisso renovado. Quando assistia suas vizinhas compartilhando histórias e consertando brinquedos quebrados, percebia a essência do que realmente havia mudado. A harmonia coletiva criada pela empatia tornou-se facilmente palpável, como uma corrente invisível, ligando todos os corações de modo indissolúvel. Entretanto, apesar desse ambiente vibrante, Clara não pôde ignorar os momentos de dúvida e teste. Às vezes, a sombra do medo e do passado ainda ameaçava invadir seu coração.
Certa manhã, ao encontrá-la à beira do lago calmamente refletindo, seu amigo Lucas, que sempre a apoiara, sentou-se ao seu lado, reconhecendo seus silêncios. "O que se passa, Clara?" ele questionou. Sua expressão de preocupação a envolveu com um abraço acolhedor. "É o passado", ela respondeu, com um suspiro pesado, os olhos perdidos na superfície da água. Imagens de dias de escuridão e dor a assombravam de vez em quando, como nuvens cinzentas ameaçando uma tempestade. "Eu me pergunto se serei forte o bastante para continuar sendo a luz que todos agora veem em mim." Lucas sorriu, um sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas trazia consigo um entendimento profundo. "Clara, ser a luz não significa nunca ter medo. Isso significa escolher brilhar mesmo na presença da escuridão. Lembre-se, a lamparina só brilha porque existe a noite." Essas palavras ecoaram na mente de Clara como um mantra. Semanas depois, enquanto a vila se preparava para um festival em honra da mudança e da unidade, Clara decidiu que queria fazer algo grandioso. Sentia que era hora de realmente unir a comunidade, de celebrar não apenas a força individual, mas a força coletiva que emergira. O festival se tornaria uma expressão de cura e amor, uma homenagem a todos que escolheram abraçar suas vulnerabilidades. Enquanto a data se aproximava, Clara trabalhou com os vizinhos para planejar apresentações, danças e até um espaço para partilha de histórias. Mas, à medida que se aproximava da noite do festival, a memória de períodos de amarga solidão parecia voltar a atormentá-la. No entanto, ao olhar para a lamparina em seu coração, ela se lembrou do calor da comunidade e do quanto havia mudado. Na tão esperada noite, sob um céu cheio de estrelas e à luz de lanternas coloridas, a vila se uniu em uma alegria vibrante. Clara tomou sua posição ao centro, as batidas do seu coração parecendo sincronizadas com os ritmos que ressoavam ao seu redor. Elas dançavam, riam e compartilhavam experiências, transformando a dor do passado em uma tapeçaria de amor e compaixão. Ao final da noite, Clara se sentiu envolta em um abraço caloroso que pulsava com cada risada e cada lágrima de alegria. Ela olhou para a lamparina flamejante em sua mão, agora um símbolo não apenas de sua jornada, mas do coletivo que havia ajudado a criar. Juntando-se ao coro de vozes que entoavam sua canção, Clara finalmente entendeu que todos ali eram igualmente e eternamente ligadas pela luz que cada um carregava. O mais belo do amor, pensou ela, é que, quando se compartilha, nunca se perde. Ele só se multiplica e se transforma em novas possibilidades. Ali, sob aquele céu repleto de estrelas, Clara percebeu que o ciclo se fechava. A lamparina em seu coração agora não apenas queimava forte, ela resplandecia. E no íntimo, a crença inabalável de que a luz sempre pode brotar no mais profundo dos recantos, mesmo depois da noite mais sombria, isso era o que realmente importava. E assim, Clara tornou-se um símbolo de transformação, um eco de fé e esperança que nunca se apagaria, oferecendo à sua vila não apenas um passado de dor, mas um futuro de conexão, amor e luz.